Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, o canal de Educação hoje vai comentar uma entrevista que foi oferecida pela Band, né? Nós temos um canal livre, vou mudar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo aí ex-governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, participando com o Mimitri, com a turma toda aí da Band, naquela que foi uma entrevista com um pré-candidato. E nessa entrevista, gente, ele falou um pouco sobre a educação de Minas Gerais. Eu gostaria de assistir esse vídeo com vocês para a gente poder fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, ele foi perguntado lá sobre a situação de precarização de aproximadamente 80% dos trabalhadores da educação são contratados em Minas Gerais. E a resposta do governador realmente faz a gente entender que, de fato, de educação não é o forte desse governo. Não é o forte do governador Romeu Zema. Eu lembro bem que há um tempo atrás, participando de uma audiência, vou soltar o vídeo aqui. É óbvio que a gente sabe que tem direito autoral, né? Que esse vídeo é da Band, por isso que a imagem está congelada aí nesse momento. Mas nós vamos assistir bem no finalzinho toda a fala do governador, porque foi do ex-governador, porque foram 5 minutos. E aí, gente, não foi falado só sobre a questão da questão do concurso público, né? Hoje nós temos mais de 80% dos trabalhadores contratados em Minas Gerais. Ele vai falar também que esses contratos são necessários porque há um exagerado número de servidores que tiram licença LTS, licença de tratamento de saúde, e que há uma proteção do Sindiúti-MG, por isso que essa thumb e-mail, ela tá assim, ó, Zema ataca o Sindiúti, porque de fato ele falou que até o programa cívico-militar implantado no último ano do seu governo, quer dizer, ele teve 7 anos de governo, teve o primeiro mandato inteiro, 4 anos, depois teve mais 3 anos de governo, 4 anos de governo, saiu agora, você sabe, em fevereiro, março, abril aí, saiu do governo, deixou para o seu vice, que é atual candidato ao governo de Minas, né, Matheus Simões, é o governador temporário em Minas Gerais. E o que acontece? Nós temos aí a informação, gente, dada aí nessa entrevista, né, com o próprio ex-governador, comentando sobre os ataques do Sindiúti em relação à escola cívico-militar. Um programa que foi implantado no 8º ano de governo, gente. 8º ano de governo. Quer dizer, nós tivemos um primeiro governo inteiro, 4 anos, nós tivemos um segundo mandato inteiro, e no último ano, vem com essa tese de se implantar vamos dizer assim, um programa cívico-militar. É óbvio que ele aconteceu aí, foi na verdade no 7º ano, né? Pro 8º ano, pro último ano de governo. Mas fato que esse programa cívico-militar derrubou o secretário de Educação, lá numa audiência que eu assisti, que eu transmiti, vocês lembram bem, deixa eu mudar a tela aqui nesse momento. E também nós tivemos mais à frente, né, a saída agora do recém-secretário de Educação, Rocieli Soares, que tudo indica foi afastado em função de algumas investigações que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo depois de utilização de recursos que chegam em torno de 349 milhões de reais na aquisição de um material chamado Aprender Mais. Fato é que o governador, ele falou inclusive do piso salarial profissional nacional, falou que em Minas Gerais ele desafia, né, qualquer um, né, que as pessoas falam que não estão recebendo o piso da educação. Então, governador, ex-governador Romeu Zema, pré-candidato, vou dizer para o senhor o seguinte: eu sou servidor de carreira no Estado, eu não recebo o piso nacional, o piso salarial nacional da educação. Eu não recebo, tá? Porque eu tenho aí formação superior, eu não recebo o ensino médio, e o piso salarial profissional que vocês calculam, ele é de ensino médio. E nós temos mais de 70, quase 80% dos servidores, professores em Minas Gerais, que possuem licenciatura plena, pós-graduação, mestrado e doutorado, é verdade, são poucos, mas ainda assim nós temos milhares de trabalhadores com a chamada pós-graduação e especialização. E recebendo, gente, o piso salarial nacional de educação proporcional para ensino médio. Portanto, o pagamento do piso salarial profissional nacional, né, para quem tem curso superior, para quem atua
nos anos iniciais, finais e ensino médio, ele não é pago. Eu sou servidor de carreira do Estado, já tenho aí muitos anos na educação e posso dizer em todas as vezes que não recebo. Não se paga o piso de fato da educação. E a culpa aí, ele está falando isso é uma informação equivocada, né? Que tem sindicato que prega que não recebe. Com todas as letras fala que não recebe. E não recebe mesmo. Essa que é a grande questão. Até pouco tempo nós tínhamos auxiliares de serviço de educação básica que recebiam menos de um salário mínimo no Estado. Nós temos várias carreiras do Estado de Minas Gerais que não pagam um salário mínimo. Nós tivemos audiência pública para mostrar isso. Mas, enfim, essa entrevista, vocês vão ver não só o despreparo, você vai ver o tanto que a educação em Minas Gerais ela ficou à mercê de um governador que não entende absolutamente nada de educação. E eu não estou aqui para falar de Adélia Prado, eu não estou aqui para falar, sabe, para ficar tirando onda, entendeu? Porque o conhecimento realmente é muito complexo, né? A gente pode conhecer muita coisa e desconhecer tantas outras. Mas é preciso ser humilde e dizer assim, ó, eu não entendo de educação. Né? Então deveria ter colocado pessoas boas. Eu lembro que colocou na época uma secretária do Rio de Janeiro, depois foi um servidor de carreira, que ficou um tempo na Secretaria Estadual de Educação, batia no peito dizendo que, a primeira vez que nós colocamos um servidor de carreira. E aí deu no que deu. E agora nós estamos aí com um servidor, voltamos com um novo servidor de carreira, né? Que até agora não apareceu, a gente está aguardando uma posição do secretário atual, porque o ex-secretário foi exonerado do cargo. Exonerado depois de uma divergência, inclusive com o governo falando que ele não tinha sido exonerado, e ele falando que foi feito um acordo, foi uma ação entre amigos, enfim. O fato é que ficou feio, né, gente? E aí Minas Gerais está desse jeito. Nós tivemos 4 secretários de educação em Minas Gerais. Tá bom, pessoal? É preciso deixar claro. São 8 anos de governo com 4 secretários de educação. Isso não é brincadeira não, tá? Isso mostra o tanto que essa pasta deu problema. E continua dando, não é à toa que hora em hora a gente vê entrevistas lá na Assembleia Legislativa tratando sobre o quê? Sobre educação. E a Beatriz Cerqueira sempre falando, vocês não mandam representantes de peso que tenham respostas para dar para a Assembleia Legislativa. Desrespeitam, inclusive, o poder que emana do povo através da Assembleia, né, dos representantes eleitos, dos deputados estaduais. E aí, gente, eu falo com vocês com todas as letras e com autoridade de quem está no Estado há mais de 25 anos. Então, a gente é de uma época em que a gente enfrentou Aécio Neves, Anastasia, a gente passou por muitos, Fernando Pimentel, a gente passou por muitos governadores. Aí esse foi o governador cujo único mérito era bater no peito e dizer que pagava o salário em dia. E sempre, os 8 anos de governo, foi acusando o governo anterior. Tá certo? Então essa que é a grande questão. Mas eu quero que vocês assistam a entrevista. Eu gostaria de pedir a opinião de vocês, se vocês concordam com o que o governador está falando, se está certo ou não está errado. Se quem está atrapalhando de fato é o Sindiúti MG, né? Porque o Sindiúti, a gente precisa deixar claro que o sindicato somos todos nós que trabalhamos na educação. Você pode não gostar do sindicato, mas ele existe para nos representar. Ele é um representativo importante para todos nós. E quando a situação aperta, a gente corre atrás do sindicato. Não é assim que funciona? Então, é preciso deixar claro que alguma coisa na educação não andou. E não foi culpa do Sindiúti MG. Foram 8 anos de governo, sem proposta, só com ações privativas. Eu lembro que começaram lá com o projeto Somar, depois veio aquele programa lá de municipalização das escolas, entregando as escolas, fazendo projeto piloto, entregando um tanto de escola para os municípios, falando que o Estado era grandão. Eu escutei isso, o secretário falando que o Estado era grandão, tinha que fazer essa parceria. Então nós enfrentamos tudo isso. Além disso, não bastasse o não pagamento do piso salarial profissional nacional, é só falar e mostrar para o governador a última audiência que nós tivemos, em que foi comprovado pelo DIEGO, do DIEESE, né, gente, que mostrou com todos os números
o tanto de perdas inflacionárias que nós tivemos. Nós tivemos uma perda no piso em torno de 40%, né, de defasagem. Nós chegamos no melhor momento, ao que parece, em 2018, e depois, 18 para cá, foi só queda, só perdendo, gente, poder de compra. E aí, hoje, um professor no estado de Minas Gerais está ganhando R$ 2.900. Isso não é pagar o piso. Ah, Tancredo, mostra a tabela de vencimento nova. Aí tá, 3.100. Isso não é o piso. Piso salarial profissional nacional não é esse valor. É para quem tem ensino médio, 40 horas semanais. Minas Gerais não está discutindo mais a proporcionalidade. Esse discurso já foi. Nós vamos pegar a Lei 11.738, nós vamos trabalhar agora o quê? Nós vamos trabalhar o que está escrito na lei. É para quem recebe 40 horas semanais, aquele valor de 5 mil alguma coisa, e, obviamente, para quem tem ensino médio. Em Minas Gerais, quero lembrar, nós temos mais de 70%, 80% dos trabalhadores que têm curso superior, no mínimo uma licenciatura plena. Tá, gente? Então, assim, enfim, vocês vão assistir o vídeo agora, eu vou deixar para o final, porque se houver recorte aí, se tiver essa situação aí de direito autoral, e provavelmente vai ter, não sei como é que a Band vai lidar com essa situação, já peço desculpa para a Band aqui que está mostrando aqui esse trecho, mas é apenas um trecho, 5 minutos, importante, e a gente está divulgando inclusive o trabalho de vocês, que não precisa ser divulgado, né? A Band é gigantesca. Espero que não briguem por causa de 5 minutos. Mas a lei, né? Direito autoral a gente respeita, a gente sabe como é que é. Solta o vídeo para vocês acompanharem e faço os comentários. Apresento na tela para vocês. A gente não aprende matemática, não aprende português, não aprende nada. Então, a máquina de criminalidade também é alimentada por uma máquina de insatisfação. O sujeito estuda, não aprende e ele vai fazer o quê? Vai ganhar quanto? Como enfrentar isso? Porque quando a gente fala... Precisa treinar os professores. E, aliás, eu nunca vi o Zema gaguejar tanto. Está esperando para ser chamado para treinar o professor. Nós não temos nem quem treine os professores. Queria ouvir o senhor sobre isso. Orneg, concordo totalmente com você. E é um problema que existe no Brasil por causa da pasteurização do ensino. Os sindicatos, a esquerda, controlam o setor e eles não querem mudanças. E alguém vai falar, você é suspeito, mas eu vou te dar aqui um exemplo concreto. No início desse ano, eu tentei implementar em Minas Gerais as escolas cívico-militares, que seriam implementadas somente nas maiores cidades. Oliveira deve ter 5 escolas estaduais. Uma, caso a comunidade quisesse, depois de uma consulta, seria uma escola cívico-militar. Lembrando que Oliveira é a cidade do nosso querido Mitre aqui. É a maior cidade da América Latina, depois de algumas outras. Mas uma bela cidade, gosto muito de lá. E o que aconteceu? A esquerda em Minas proibiu as audiências. Não é nem a implantação, as audiências. Eles temem que uma escola com disciplina, uma escola onde os alunos vão ter um maior compromisso, vão ter um melhor acompanhamento, ameace a escola tradicional que nós sabemos que não funciona. Eles não querem que uma escola onde os alunos aprendam mais, os professores sejam premiados. Como que você melhora alguma coisa se você não tem incentivos? É o pacto da mediocridade que existe na educação do Brasil. Negócio desse, lá do Palácio do Planalto? Nós temos de ir levando adiante essa luta. Vamos dizer, é litigar, brigar com a esquerda mesmo. Eles querem a mediocridade. Está claríssimo. Eles não querem... Nós colocamos em Minas Gerais 6 escolas charter, aquele modelo em que o privado administra uma escola pública e recebe verba do governo. Eles estão lutando direto contra esse modelo em Minas. Já entraram com ação, estão sempre denunciando alguma coisa. Da variedade, você extrai comparação. E da comparação, você vê o que é melhor. E no Brasil está proibido variar. Agora, tudo enquadrado só naquilo que eles acham que é o bom e nós sabemos que não é. A parte dessa contaminação política ou contaminação sindical na categoria, vamos para os números aqui relativos à educação em Minas Gerais. O senhor enfrentou, inclusive, embates importantes com professores, com servidores da educação ao longo do seu mandato. O que dizem os professores, aliás, foi assunto nessa semana sendo debatido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que dizem os professores? Reclamam de um déficit salarial de mais de 40% em relação ao piso nacional e se queixam dos contratos temporários, um alto volume, 80% de contratos temporários na educação básica. Como o senhor responde a essas críticas aqui? Sheila, se nós não tivéssemos pagando o piso, a justiça já teria dado ganho de causa para eles.
Alguém lá no sindicato fala que o Estado de Minas não paga o piso e tem gente que acredita. Nós pagamos o piso. Qualquer um pode estar conferindo isso. Essa é a primeira questão. A segunda é... Relativa aos contratos temporários. 80% de contratos temporários na educação básica. Contrato temporário dá flexibilidade. Nós temos hoje casos em que você precisa, em determinadas regiões do Estado, ter mais ou menos professores e o que o sindicato quer é gente pagando contribuição e não pessoas que às vezes são boas. E aí você consegue também ter, muitas vezes, pessoas que vão ter, vamos dizer, um comprometimento maior porque sabem que vão ficar naquele emprego enquanto estiverem fazendo entrega. Na educação em Minas Gerais é um terror a quantidade de professoras que têm licença médica que muitas vezes fica quase que sem explicação, sabe? Mas tudo com cobertura de sindicato também. Então os temporários muitas vezes são para suprir essas pessoas que podem estar voltando a qualquer momento. Um problema leva a outro, é o que eu falo. A coisa, na hora que você começa a corrigir, você, por tabela, vai corrigindo outras. Tá.